Irei fazer algumas considerações sobre alguns capítulos do livro Santinho. O Santinho é um livro de Luiz Fernando Veríssimo, que está na bibliografia do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, cujo concurso será agora no próximo domingo, né, dia 18 de novembro. Bem, o Diamante, né, é o primeiro capítulo que eu vou tratar. Nós da Isolada de Português já estudamos os capítulos anteriores, já contemplamos alguns capítulos. O Diamante é um capítulo, né, o título de um capítulo que já caiu, inclusive, em alguns outros concursos. Né? É um texto reflexivo, uma crônica reflexiva. Fala da questão de uma menina que se sentia igual às outras, né? Não se sentia importante, não se sentia especial. E daí o seu pai começa a classificá-la, né, como um diamante, comparando a um diamante, mostrando que o diamante ele é especial, né? E eles são raros, né? Então ele diz que ela é como um diamante, ela é rara, mostrando assim a importância. A menina diz que na sala dela existem 7 Marias, e daí o pai diz que ela é única, né? Embora outras tenham o mesmo nome, mas ela é singular. Aí cita, né, até uma marca que ela tem de nascença e tudo mais. Então, nesta crônica, nós já fizemos uma abordagem de conteúdo, né? Especialmente porque é um texto bem interessante, um texto que mostra, a menina ficou tão pensativa em relação ao que o pai falou, né? Que depois ela, no final do texto, nós vimos que ela fala com o brinquedo dela, né? Que é um Snoopy. Ela começa dizendo, sabe um diamante? Então a história que o pai contou para ela ficou fixa na memória e ela chega até a querer reproduzir, né? Então ficou consciente de que ela era especial. Daí eu selecionei algumas questões em relação ao texto. Uma primeira foi sobre algumas questões gramaticais. Eu separei um trecho, né, e destaquei algumas questões, algumas palavras que eu gostaria que os alunos classificassem quanto à sua morfologia. E o trecho é o seguinte: mas Maria nem quis conversa. Foi direto para o seu quarto, pegou o seu Snoopy e se atirou na cama, onde ficou deitada, emburrada. Então aqui eu destaquei alguns nexos, como mas, pedi para classificar, né, que se trata de uma conjunção adversativa. Depois o para, que nesse contexto aí é uma preposição, perdão. Depois eu destaquei o i, que é pegou o seu Snoopy e se atirou na cama. Este i aí é uma conjunção aditiva. E o onde, que está para, né, onde ficou deitada, o onde sendo um advérbio de lugar. Em seguida, ainda em relação ao texto, eu perguntei, o que entendemos da expressão Maria estava com cara de poucos amigos? Expressões são conteúdos que são... É um conteúdo que é bastante cobrado em concurso de uma forma geral. Não é interessante que os alunos, com a admissão do 6º ano, saibam identificar, compreendam algumas expressões, né? Porque isso está para o conhecimento de mundo. Então, Maria estava com cara de poucos amigos, pior, estava com cara de amigo nenhum. Por que ela estava se sentindo dessa forma? O que essa expressão quer dizer? Essa expressão mostra que Maria estava frustrada, não é? Estava triste, porque não se achava igual às outras pessoas, né? Então a expressão estava com cara de poucos amigos, ela estava triste, né? Ela não estava querendo conversa no momento, estava se sentindo igual aos demais. Em seguida, temos outras questões, né, relacionadas ao texto, mas estou selecionando apenas algumas para nós termos ideia das inferências que foram feitas nesses capítulos. 2 mais 2 é um texto maravilhoso, né? É um capítulo ótimo, porque fala da importância de raciocinar, né? Todos esses textos, que é dividido em crônicas e contos do livro Santinho, nós temos abordagens assim reflexivas, questões importantíssimas que nos levam a pensar sobre importância, por exemplo, de inclusão do aluno, porque no caso do Santinho mesmo, ele era um menino disperso, né, o qual a professora o considera como o santo do Pauoco, né, porque ele ficava quieto, mas ele não interagia, ele não participava das aulas.
Já no caso do diamante, que nós acabamos de mencionar, é a importância de cada um entender seu lugar, não é? Na sociedade, de se entender valioso, de se compreender como um ser singular. No capítulo 2 mais 2, nós temos a questão de um aluno que não entendia porque precisava aprender matemática, né? Ele disse para sua professora que tinha uma mini calculadora e que ela faria as contas por ele. E a professora, preocupada com esse comportamento, começa a contar uma história, né? De um dia que haveria, ela começa dizendo, né? Todos os computadores do mundo serão unificados num único sistema e o centro do sistema será em alguma cidade do Japão. Todas as casas do mundo, todos os lugares do mundo terão terminais de supercomputador. Segundo a professora, esse supercomputador daria todas as respostas, né? E daí ela começa a falar, né? Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros, de calculadoras, não é? Isso tudo que ela conta é baseado, não é, na história, na questão dele não entender, ele não compreender por que precisava aprender matemática. E depois ele diz, né, que bastaria, um dia o garoto vai perguntar ao pai, pai, quanto é 2 mais 2? Aí ele diz, o pai vai dizer, não pergunte a mim, pergunte a ele com E maiúsculo, porque se refere a este supercomputador, né? E o garoto digitará os botões apropriados e no milésimo de segundo a resposta sairá. Aí o garoto diz assim, como é que eu sei que esta resposta está certa? Isso é o pivô da nossa história, né? Porque ele diz assim, e se ele tiver errado? O menino questiona. Aí ele diz assim, podemos contar nos dedos. Mas depois o menino diz, se ele perguntar, e se for 362 vezes 17? Como é que eu vou fazer? Né? Não dá para contar nos dedos. Aí o pai diz, em suma, então você vai ter que acreditar no computador, nós não saberemos a resposta. E daí, depois que a professora conta então essa história, né? Que isso é uma história que a professora conta, Rodrigo gosta da história, mas diz que quando ninguém mais souber matemática e não puder pôr o computador à prova, não vai fazer diferença, porque ele vai aceitar o que o computador diz. Né? O computador vai estar, então, correto, independente. O que acaba com a professora suspirando, né? Porque não era essa a intenção dela. Ela queria, logicamente, mostrar para o menino, né, para o Rodrigo, que ele deveria desenvolver o pensamento crítico. Era importante que ele aprendesse a calcular, né? Neste caso, a aprender realmente a multiplicação, né? E a gente pode colocar para uma abrangência maior a necessidade de um pensamento crítico. Você não pode ficar dependendo de uma máquina, como esse supercomputador, que lhe daria uma resposta que poderia estar correta ou não. Então, a professora queria que ele entendesse que seria necessário que ele desenvolvesse a competência, né, do cálculo matemático, que ele aprendesse a multiplicação. Então, há aqui uma reflexão importante para a gente também. Né? É interessante considerarmos porque daqui podem se fazer diversas inferências, inclusive uma abordagem na produção textual, né? No que tange a questões de desenvolvimento de ideias, ao raciocínio, né? A criticidade, que é importante que nós articulemos. Em seguida, eu coloquei o texto A Descoberta. Né? É um texto também que já é diferente, já leva para a questão do humor, né? Diferente dos dois textos que nós consideramos anteriormente, o Diamante e 2 mais 2. A Descoberta fala de alguém, de um pai, que chega preocupado na escola, porque o seu filho que é muito hiperativo, né? Conhecido por sua hiperatividade, está mergulhado no universo dos livros. E o pai vai então até a professora para reclamar deste comportamento, porque os pais, o pai e a mãe, estão preocupados, estão sentindo falta do filho, da hiperatividade do filho, da energia do filho, né? O que a professora estranha, porque ela diz assim, mas ele está conhecendo o mundo, ele está descobrindo o mundo maravilhoso dos livros, isso é formidável. Aí o pai diz, só que a gente fica, não é, com certo ciúme. Né? De fato, tem um humor, porque
o menino só vivia recebendo reclamações e, a propósito, quando o pai chega até a professora, ela fica até com medo, fica com receio, porque ela pensava que ele vinha para reclamar, né? Estava lá para reclamar de um grito que ela tinha dado nele, né? Ela tinha reclamado com ele e que na verdade não era. Então, o que é que a gente pode entender? Mesmo dentro desse universo, né? É um diálogo, o texto todo se desenvolve em forma de diálogo. O que é que a gente pode entender deste texto? A descoberta. Nós entendemos que compreendemos, podemos puxar daí, né, uma inferência até para a produção textual, falando da importância dos livros, né? O menino se concentrava para ler. Quando ele começa a ler, ele é como se ele entrasse em outro universo, mudando até o perfil que ele tinha, né? Apresentava de hiperatividade. Então é muito interessante essa abordagem, né? O pai chega a ficar preocupado e a mãe, mostrando então que as pessoas, as crianças precisam ser estimuladas, porque elas vão, a partir dessas leituras, encontrar outra realidade, né? E que realidade é essa? Do conhecimento, da informação, né? De outro universo que a gente pode dizer, né? Que é o universo a qual a professora se refere, né? O mundo maravilhoso dos livros. Então, uma crônica maravilhosa também, que nós temos que pensar, né? Que o concurso pode abordar, bem relevante, acredito, para a prova no próximo domingo.